O gelo estalou como um tiro sob os pés da menina, e o coração de Nanook parou. Através da parede ofuscante de neve, ele mal conseguia distinguir a pequena figura tropeçando sobre o rio congelado, os braços girando desesperados enquanto a superfície se rachava ao redor das botas dela. Ela não devia ter mais de 7 anos, e morreria ali mesmo, a 50 metros do iglu dele, se ele não se movesse agora. Nanook deixou cair a carne de foca que carregava e disparou em corrida. A nevasca rugia ao seu redor, transformando o mundo em um pesadelo branco onde cima e baixo deixavam de existir. A avó dele o havia alertado sobre o gelo fino perto da curva leste, onde a corrente corria rápida sob a superfície congelada. Aquela garotinha, quem quer que fosse, havia entrado exatamente no ponto mais perigoso num raio de 30 quilômetros. Não se mexa! Gritou ele em inglês, e depois repetiu em Inuktitut, mas o vento engoliu suas palavras. A menina continuou se movendo, guiada pelo pânico, quando a imobilidade poderia tê-la salvado. Outro estalo, mais alto, mais definitivo. O gelo sob o pé direito dela cedeu, e ela afundou até a cintura em uma água tão gelada que podia parar um coração em minutos. Nanook tinha 12 anos, era pequeno para a idade e vivia sozinho naquele iglu havia 3 meses, desde que sua avó falecera. Ele conhecia o frio. Conhecia o gelo. Conhecia a morte, e a reconheceu agora, estendendo seus dedos congelados em direção àquela estranha. Sem hesitar, agarrou a corda de tripa de foca que sempre trazia presa ao cinto e correu até o buraco, distribuindo o peso do corpo como a avó o havia ensinado, deslizando de barriga sobre o gelo que gemia sob ele. Os gritos da menina haviam cessado. Isso era pior que os gritos. Quando ele alcançou a borda, os lábios dela já estavam azuis e seus movimentos, lentos. Ela olhou para ele com olhos sábios demais para uma criança, olhos que já pareciam aceitar o fim. Não, disse Nanook, firme. Hoje, não. Passou a corda ao redor do peito dela com dedos que se moviam por memória, não por sensação, e puxou. Ela era pequena, mas as roupas encharcadas pesavam como pedra. O gelo estalou de novo sob ele, por um instante, os dois ficaram suspensos sobre a escuridão, sobre a corrente veloz que arrastava corpos por quilômetros antes de entregá-los ao mar. Então, as botas de pele de foca de Nanook encontraram gelo mais firme, e ele os arrastou para trás, centímetro por centímetro, até desabarem juntos sobre o chão sólido. A menina não se mexia. Nanook tinha segundos, talvez menos. Ergueu-a nos braços, surpreso com o quão leve ela era sob as camadas congeladas, e correu. O iglu parecia perto, ao mesmo tempo, infinitamente distante. Seus pulmões ardiam com o ar gelado. Seus braços gritavam. A nevasca lutava contra ele a cada passo, como se o próprio norte quisesse a menina de volta. Dentro do iglu, o calor o atingiu como um soco. A lamparina de óleo de foca ainda queimava onde ele a deixará, lançando uma luz dourada sobre o pequeno domo de neve compactada. Nanook tirou as roupas congeladas da menina com eficiência treinada, envolveu-a em peles de caribu e a aproximou da chama. A pele dela era tão branca quanto a neve lá fora, e a respiração, tão fraca que ele precisou encostar o ouvido no peito dela para ouvir. Vamos, sussurrou ele, esfregando as mãos dela entre as suas. Vamos, por favor. Por longos minutos, nada aconteceu. Então, quase imperceptível, um leve tremor percorreu os dedos dela. A cor começou a voltar às bochechas, ponto por ponto. Os olhos se abriram, confusos, assustados, e logo se encheram de lágrimas. Está segura, disse Nanook baixinho. Agora você está segura. Mas ao dizer isso, notou algo estranho. No pescoço da menina, sob as camadas que ele havia removido, pendia um cordão de couro com um pequeno pedaço de marfim entalhado, diferente de tudo que ele já tinha visto. Havia símbolos gravados, quase oficiais, quase governamentais. E no bolso do casaco, cuidadosamente envolto em pele engordurada, havia um documento dobrado com um selo vermelho, importante, legal e perigoso. Quem era aquela criança? E do que ela estava fugindo em meio a uma tempestade capaz de matar um homem adulto? As perguntas teriam de esperar. Do lado de fora, a tormenta ainda rugia, e Nanook sabia que levaria pelo menos 2 dias até que alguém pudesse cruzar a tundra com segurança. 2 dias sozinho com uma desconhecida que não podia lhe contar porque atravessava aquele rio, nem porque seus olhos ainda guardavam medo, mesmo agora, cercada de calor e proteção.
Ele lhe deu um pouco de caldo quente do velho pote da avó, e ela o bebeu em silêncio, sem tirar os olhos da porta, como se esperasse que algo terrível entrasse a qualquer momento. Enquanto o vento uivava e a chama lançava sombras nas paredes de gelo, Nanook sentiu que salvar aquela menina tinha acabado de complicar sua vida de maneiras que ele ainda não podia entender. Se você quer descobrir o que vai acontecer nessa terra congelada, inscreva-se para não perder como esse ato de misericórdia mudará tudo. 2 dias depois, o som de motos de neve rasgaria o silêncio, e Nanook descobriria que alguns resgates cobram preços que ninguém escolheu pagar. O nome da menina era Emma, embora levasse 6 horas para sussurrar. Quando finalmente falou, a noite já tinha caído, e a nevasca deixará de ser fúria para virar uma presença densa, sufocante, pressionando as paredes do iglu como algo vivo. Sentada perto da lamparina, enrolada em peles, ela apertava o pingente de marfim entre as mãos pequenas. Quando abriu a boca, a voz saiu rouca de frio e de choro. Eles estão me procurando. Nanook não perguntou quem. O medo na voz dela dizia tudo. Em vez disso, passou mais caldo e esperou. A avó dele ensinara: às vezes o silêncio é a melhor pergunta. Meu pai trabalhava pro governo, continuou Emma, olhando a chama. Era inspetor da Agência de Desenvolvimento do Norte. Achou uma coisa que não devia. Ela puxou o embrulho de couro engordurado que Nanook deixará secando. Isso é a prova: levantamentos de terra, direitos minerais, evidências de que estão roubando território indígena e vendendo para mineradoras. Os dedos tremiam enquanto ela abria os papéis, mapas com X vermelhos e anotações miúdas, desesperadas. Faz 3 semanas que meu pai sumiu. Disseram que foi acidente, que ele se perdeu na nevasca. Mas eu ouvi os homens falando quando foram lá em casa. Ouvi dizerem o nome dele. Ouvi as risadas. A raiva cruzou o rosto infantil com uma força que a envelheceu 10 anos. Eles usavam uniforme de polícia, mas não eram policiais de verdade. Minha mãe mandou eu correr, levar os documentos e procurar alguém longe da cidade, alguém que não pudesse ser comprado. Disse para eu atravessar o rio congelado e seguir pro norte até encontrar os povoados antigos. A voz falhou, eu ouvi os gritos dela quando corri. Eu ouvi. Não conseguiu terminar. As lágrimas vieram, pesadas e silenciosas. O peito de Nanook apertou. Ele conhecia o formato da perda, o peso de ficar sozinho com um saber grande demais para uma criança. Como você soube para onde ir? Perguntou baixinho. Emma tocou o pingente de marfim. Era do meu pai. O parceiro dele, um ancião de uma aldeia costeira, deu isso para ele anos atrás. Disse que aqui no norte esse símbolo protege, que as pessoas reconhecem e ajudam. Ergueu os olhos, numa esperança desesperada. Você sabe o que significa? Nanook analisou os símbolos entalhados. O coração gelou. Ele reconhecia. Era a marca dos que falam a verdade, dada pelos conselhos tribais a quem conquistou a confiança mais profunda, os que enxergam através da neve. Se o pai de Emma carregava aquilo, não era só um inspetor. Era alguém em quem os anciãos confiavam segredos, direitos sobre a terra, sobrevivência. E se gente corrupta o calou pelo que sabia, não pararia em um único assassinato. A tempestade vai ceder amanhã, disse Nanook, calmo. Quando ceder, eles vêm. Como se fosse presságio, um som cortou o vento, o ronco de motos de neve. Longe, depois mais perto. Várias. Andando em desenho de busca pela tundra. Mesmo com a ventania, a intenção era nítida. Emma empalideceu. Eles me acharam. Ainda não, disse Nanook, embora a mente já corresse. O iglu é visível de longe, um domo sozinho no nada. Se forem minuciosos, e vão checar qualquer abrigo num dia de viagem do rio. Talvez já saibam do garoto que vive sozinho na casa da avó. Talvez estivessem esperando exatamente isso. Os motores ficaram mais altos e mudaram de direção. Não para ir embora, para cercar. Faziam um perímetro. Não eram socorristas chamando por uma criança perdida. Eram caçadores, metódicos e pacientes, certos de que a presa estava encurralada pelo clima e pela geografia. Eles vão cercar a área, sussurrou Emma. Esperam a tempestade passar, depois vasculham tudo. Nanook olhou aquela menina que perderá tudo e agora sentava na sua casa com provas capazes de derrubar homens poderosos. Pensou na avó, que dizia que os caminhos antigos estavam morrendo, que logo ninguém lembraria de como era antes,
quando a terra pertencia a quem a respeitava. Então a gente não espera a tempestade passar, disse, tomando uma decisão que mudaria o futuro dos dois. A gente se move dentro dela. Emma o encarou como se ele tivesse sugerido voar. Com essa nevasca? É suicídio. Para quem não conhece o gelo, sim, respondeu, juntando suprimentos, rápido e preciso. Mas minha avó me ensinou cada trilha num raio de 80 quilômetros. Tem um caminho pro norte, por entre as cristas de pressão, onde moto de neve não passa. É perigoso, ficar aqui também é. Por que você arriscaria isso por mim? A pergunta saiu pequena, de criança. Você nem me conhece. Nanook parou com a mão no facão de caça da avó. Podia falar de dever, de honra, das leis antigas de proteger quem carrega a verdade. Mas a resposta real era mais simples, e doía mais. Porque eu sei como é estar sozinho, disse. E por que te deixar morrer quando posso ajudar me faria igual a eles? Do lado de fora, os motores se calaram. No silêncio que veio depois, os dois entenderam. Os caçadores estavam se instalando, confiantes na armadilha. Tinham tempo, número e a certeza de que ninguém os enfrentaria nesse nada gelado. O que não tinham era conhecimento do gelo, dos caminhos antigos, nem a coragem desesperada de dois filhos do norte que já não tinham nada a perder. Nanook trabalhou à luz da lamparina, guardando carne seca de foca, peixe seco e blocos de gelo para derreter. 2 conjuntos de peles de caribu. Botas extras. O kit de emergência da avó. Emma observava calada, agarrada ao embrulho de couro engordurado. O medo nos olhos dela tinha virado outra coisa, mais firme. Ela aprendia o que Nanook já sabia. Para sobreviver no norte, você precisa virar gelo. Veste isso, disse Nanook, entregando as peles. A gente sai em 20 minutos. 20 minutos? Mas a nevasca vai cobrir nossos rastros. Ele apagou a chama, só restou o brilho azulado da neve. Eles esperam que a gente espere o amanhecer. É assim que as pessoas morrem. Do lado de fora, ele ouvia as vozes dos caçadores a uns 300 metros a leste, posicionados para vigiar o iglu e a rota principal. Inteligente, se você não conhece o terreno. Mas eles supuseram que um garoto de 12 anos agiria com bom senso. As cristas de pressão começam a uns 800 metros a noroeste, explicou Nanook. O gelo é instável, cheio de fendas. Mas existe um caminho, se você sabe onde pisar. E você sabe? Nanook tocou uma bolsinha debaixo das peles. Dentro, um mapa de osso entalhado que a avó o fez decorar. Ela cruzou aquelas cristas por 60 anos. O que ele não contou, só tinha cruzado 2 vezes, no verão, e com ela guiando. Tentar de noite, em plena tormenta? A avó chamaria de loucura. Eles se esgueiraram para fora. O vento tentou separá-los imediatamente. Nanook segurou a mão de Emma e tomou rumo noroeste. A ventania reduzia a visão ao comprimento de um braço. Perfeito. Com 20 passos, Emma tropeçou. Não enxergo nada. Eu não enxergo com os olhos. Eu sinto com os pés. O gelo diz onde aceita. Moveram-se como fantasmas, com Nanook contando passos e lendo o gelo pelas botas. Atrás, o acampamento dos caçadores seguia quieto, garantindo minutos preciosos. As cristas de pressão se ergueram como ondas congeladas. Na escuridão e no temporal, eram à beira do mundo. Fica colada em mim, disse Nanook. Onde eu piso, você pisa. Igualzinho. A primeira hora foi um martírio. Emma caiu 2 vezes. Os pulmões de Nanook queimavam. O vento inventava vozes, a da avó, a da mãe de Emma gritando. Então, motores roncando. Gritos. Descobriram o iglu vazio. Eles sabem, sussurrou Emma. Sabem que fomos. Não para onde. Nanook puxou a. Vão vasculhar em padrão, mas cedo ou tarde. Outro som se somou aos motores. Cães. Cães de caça que rastreiam mesmo na neve. A mão de Emma apertou. Nanook. Eu sei. Os cães mudavam tudo. Onde motos de neve travam, eles passam. Restavam 15 minutos, talvez. Nanook conduziu Emma até uma fenda que vinha evitando. Um rasgo de uns 6 metros de profundidade, bordas com crosta de neve, quase invisível. Você consegue pular? Perguntou. Ela fitou o vão mal visível e entendeu. Pular era apostar tudo na fé. Não pular era encarar os cães. Quanto? Uns 2,5,
3 metros. Do outro lado é firme, mas você tem que se jogar. Não vou hesitar. Emma deu alguns passos para trás, medindo a distância. Lá atrás, os latidos cresciam, misturados a vozes gritando coordenadas. No 3 disse Nanook. 1, 2. Emma não esperou. Disparou e se lançou no branco, suspensa por um batimento sobre o vazio. Bateu do outro lado, rolou e levantou ilesa. Nanook veio em seguida, mas a aterrissagem falhou. O tornozelo virou, a dor subiu feita faca. Ele mordeu o grito e rolou até ficar ao lado dela. Você se machucou, disse Emma. Eu consigo andar, mentiu, e os dois aceitaram a mentira. Atrás, o primeiro cão chegou à borda e latiu frustrado. O vão era largo demais. Então Nanook ouviu algo que gelou o sangue. Uma voz masculina, calma, educada, no rádio. Entrem em contato com os povoados do norte. Procuramos Nanook e Emma Shaw. A recompensa por informações. Essas crianças são perigosas e carregam propriedade roubada. Emma empalideceu. Eles vão virar todo mundo contra a gente. Nem todo mundo, disse Nanook, apesar do tornozelo em fogo. Não quem lembra os acordos antigos. Mas a dúvida entrou. A avó se fora. Os caminhos antigos morriam. Quantos enfrentariam corruptos por causa de 2 crianças? Cambaleando, avançaram mais fundo nas cristas, onde o gelo subia como catedrais congeladas. Em algum ponto adiante, a segurança. Atrás, homens que já tinham matado por terra e não hesitariam de novo. E, entre esses 2 pontos, quilômetros de gelo traiçoeiro, um tornozelo ferido e a certeza crescente de que aquele resgate virara algo muito mais perigoso do que os dois imaginaram. A aurora do terceiro dia chegou com Nanook meio delirante de dor e Emma sustentando quase todo o peso dele. As cristas de pressão ficaram para trás, dando lugar à tundra aberta. Adiante, uma fumaça subia de um pequeno povoado, 5 construções, talvez 6, em torno de uma casa de reuniões. Salvação ou traição, logo saberiam. Não dá para confiar, disse Emma, dizendo que os dois temiam. A recompensa. Não temos escolha. O tornozelo de Nanook estava 2 vezes maior. Cada passo era uma dor que borrava a visão. Não vou muito mais longe. Foram mancando até o povoado e, em minutos, surgiram figuras. 3 anciãos, movendo-se com a calma de quem já esperava visitas. À frente vinha uma mulher, antiquíssima, o rosto mapeado pelo próprio norte. Ao ver a bolsinha de marfim de Nanook e o pingente de Emma, algo mudou no olhar dela. Estamos esperando vocês, disse em inglês e repetiu em Inuktitut. Faz 3 dias, desde que os corruptos começaram a busca. A cabeça de Nanook custou a acompanhar. Vocês sabiam? Sabemos muita coisa que o governo acha que esquecemos. Ela apontou a casa de reuniões. Sua avó era porta-verdade. Achou que trabalhava sozinha? Lá dentro fazia calor, e havia gente demais para um lugar tão pequeno. Nanook reconheceu rostos de vilas num raio de 80 quilômetros. Reuniram-se ali, em segredo, enquanto os caçadores vasculhavam em vão o gelo. A anciã, que se apresentou como vovó Kira, espalhou os documentos do pai de Emma sobre uma pele de caribu. Depois tirou uma pasta 3 vezes mais grossa, cheia de fotografias, depoimentos gravados e peças legais. Seu pai era cuidadoso, disse com doçura. Mas não investigava sozinho. Há 2 anos nossas comunidades registram cada levantamento ilegal, cada título forjado, cada mineração surgida onde não devia. Seu pai era nosso aliado de fora, a única voz confiável dentro do governo. As mãos de Emma tremeram ao tocar os papéis. Minha mãe está segura. Escondida numa aldeia costeira, sob proteção. Os homens que foram à sua casa acharam o lar vazio. Sua mãe é feroz, menina. Fez eles acreditarem que não sabia de nada e sumiu assim que saíram. O alívio que tomou o rosto de Emma doeu de ver. Ela desabou nos braços de vovó Kira, enfim, chorou de esperança. Os olhos de Nanook arderam, eles não corriam para a segurança, corriam para um propósito. Os caçadores, conseguiu dizer Nanook. Eles ainda estão aí. Vão vir para cá. Vão, respondeu vovó Kira, num sorriso sem calor. E que venham. Ela indicou as paredes, então, Nanook viu o que a dor encobria. Câmeras, gravadores, telefones via satélite. Tecnologia impensável num lugar tão remoto.
Estamos registrando tudo desde o início, cada ameaça no rádio, cada ilegalidade, cada minuto em que vocês foram caçados com armas em terra indígena soberana, sem permissão nem mandado. Um ancião na janela ergueu a mão. Estão chegando. 4 motos de neve, bem armados. Deixem que venham, disse vovó Kira, tranquila. Pegou um telefone satelital e apertou um botão. Esta transmissão está ao vivo em 3 redes de notícias, na Secretaria Federal de Assuntos Indígenas e na Comissão Internacional de Direitos Humanos. A partir de agora, o mundo está olhando. Os caçadores arrombaram a porta com armas erguidas. O chefe, a voz educada do rádio, travou ao ver a sala cheia de anciãos, as câmeras e os rostos calmos de quem o havia superado em estratégia. Vocês estão abrigando fugitivos, forçou a autoridade. Essas crianças são procuradas por... Por quê? A voz de vovó Kira cortou como gelo. Por sobreviverem à sua tentativa de silenciá-las? Por carregarem provas dos seus crimes? Ergueu os 2 dossiês. Temos 2 anos de provas, suas grilagens, seus levantamentos falsos, o assassinato do inspetor Thomas Shaw, atestado por 6 testemunhas que vocês juravam caladas. O caçador empalideceu. Vocês não podem provar. Já provamos. Apontou às câmeras. E agora temos vocês perseguindo crianças armados em território protegido, fazendo ameaças e atentando contra a soberania indígena. O sorriso dela foi terrível. Caíram na nossa armadilha com tanta perfeição que quase me sinto culpada. Silêncio, só o zumbido dos equipamentos. Os caçadores se olharam, tarde demais para perceber a teia pacientemente tecida. Larguem as armas, disse vovó Kira, manso. A polícia de verdade já vem, com investigadores federais que respeitam a lei. 2 opções, rendam-se agora, ou somem resistência às acusações. As armas tilintaram no chão. Nanook desabou, o tornozelo finalmente cedendo, e Emma se ajoelhou ao lado dele. Eles tinham conseguido. Não pela violência, nem pela fuga, mas por se tornarem parte de algo maior. Uma comunidade que juntava provas, montava casos e esperava o momento em que os corruptos iriam longe demais. Sua avó teria orgulho, disse vovó Kira, pousando a mão na cabeça dele. Ela ajudou a erguer esta rede, nos ensinou os caminhos antigos e as leis novas. Sempre disse que o futuro pertence às crianças corajosas o bastante para levar a verdade através do frio. Pela janela, Nanook viu aproximarem-se motos de neve da polícia, com insígnias legítimas. Os caçadores enfrentariam a justiça. Os direitos sobre a terra seriam restaurados. O pai de Emma seria vingado, e a mãe voltaria para casa. Mas, acima disso, naquela casa gelada, 2 órfãos descobriram que não estavam sós. Faziam parte de uma comunidade que se estendia pela tundra, que lembrava os acordos antigos e lutava por eles com sabedoria ancestral e ferramentas modernas. Emma apertou a mão de Nanook, e ele apertou de volta. Os 2 entenderam que a travessia do rio, 3 dias atrás, não salvou só uma vida, ligou 2 mundos que esperavam para se unir. 2 semanas depois, Nanook estava em pé diante do posto médico da vila costeira, o tornozelo engessado e se recuperando bem. O médico prometera que em um mês o gesso sairia. O povoado tinha mudado muito nesses 14 dias. Equipes de TV vinham e iam. Investigadores do governo falavam com todos. Os documentos que o pai de Emma morreu protegendo agora eram provas em 3 processos federais. Mas a mudança real era mais profunda, silenciosa. As comunidades do norte pararam de esconder seus registros. A rede que a avó de Nanook ajudou a criar deixou de ser secreta, agora era oficial, reconhecida, e crescia a cada dia. Emma saiu do centro médico acompanhada de uma mulher mais velha, mas inconfundível, Sarah Shaw, sua mãe. O rosto marcado pelo medo e pela dor, mas quando viu a filha, algo se reacendeu. As 2 se abraçaram com tanta força que Nanook desviou o olhar, a garganta apertada. Quando se separaram, Sarah ajoelhou diante dele e segurou suas mãos. Minha filha me contou que você a carregou na nevasca, com o tornozelo machucado. Que arriscou tudo por uma estranha. Ela já não era uma estranha, disse Nanook simplesmente. Era alguém que precisava de ajuda. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas, mas ela sorriu. Thomas, meu marido, sempre dizia que o norte ensina o que é essencial. Que o gelo tira tudo que é falso até restar só a verdade.
Ela tocou o pingente de marfim no pescoço de Emma. Ele estava certo. A investigadora federal, uma mulher chamada Shen, se aproximou com novidades. As grilagens de terra estão sendo anuladas. Cada título falsificado, cada levantamento ilegal. Vai levar tempo, mas as comunidades vão recuperar o que foi roubado. E as mineradoras envolvidas já respondem por crimes. E os caçadores? Perguntou Emma. Já foram denunciados por conspiração para homicídio, tentativa de sequestro e mais 15 crimes. Vão passar décadas presos. Shen olhou para os dois, admirada. Vocês mudaram tudo. Um único ato de coragem começou uma avalanche. Mas Nanook sabia que não era um ato só. Era o trabalho de gerações, da avó dele e de tantos outros, construindo redes, ensinando os caminhos antigos, aprendendo as novas leis. Ele e Emma foram apenas a faísca que acendeu o fogo preparado por mãos antes deles. Naquela noite, as comunidades se reuniram na mesma casa de reuniões onde os caçadores se renderam. O salão estava lotado. Vovó Kira ficou no centro, a voz antiga e firme. Hoje homenageamos duas crianças. Não porque foram heróis são raros, e às vezes tolos. Mas porque foram humanos. Porque quando um viu o outro se afogando, não pensou em perigo, nem em política, nem na distância entre mundos. Apenas estendeu a mão. Ela pousou a mão sobre o ombro de Nanook, depois sobre o de Emma. É assim que sobrevivemos no norte. Não pela força individual, mas pela união. Não dominando o gelo, mas aprendendo a cruzá-lo juntos. Mais tarde, enquanto a celebração seguia, Emma encontrou Nanook lá fora, olhando as luzes do norte dançando no céu em faixas verdes e roxas. Minha mãe quer que a gente vá pro sul, disse Emma, para algum lugar mais seguro. Mas pedi para ficar aqui por enquanto. Ainda tem trabalho, registrar tudo, garantir que nunca mais aconteça. Ela hesitou, e eu não quero deixar meu amigo. Algo quente floresceu no peito de Nanook, afastando a solidão que o acompanhava desde que a avó se foi. Você ficaria? No frio? Não é frio quando se tem quem se importe. Emma sorriu. Além disso, alguém precisa impedir você de pular fendas com o tornozelo quebrado. Ficaram lado a lado, em silêncio tranquilo. Dois jovens que aprenderam que coragem verdadeira não é enfrentar o perigo, é escolher a bondade quando o mundo manda virar o rosto. Às vezes as maiores revoluções não começam com exércitos ou discursos, mas com alguém enxergando a humanidade no outro e se recusando a ignorá-la. O norte os testou com gelo, escuridão e homens que se achavam intocáveis. Mas também ensinou sua maior lição: sobreviver não é ser o mais forte, é estender a mão a quem está se afogando. A avó de Nanook dizia que cada geração precisa decidir que tipo de mundo vai construir. Alguns constroem muros. Outros constroem pontes. A escolha parece pequena: uma mão estendida, uma vida salva, um momento de coragem numa nevasca. Mas essas pequenas escolhas viram histórias, as histórias viram inspiração, e a inspiração vira mudança que atravessa gerações. Sob as luzes do norte, Emma e Nanook voltaram para a festa, pro calor, pras risadas, pro som de comunidades unidas. Atrás deles, o gelo se perdia na escuridão. À frente, a casa brilhava com vida, e com a promessa de que a bondade, mesmo plantada no gelo, pode crescer inabalável. Se essa história te tocou, inscreva-se para mais relatos de coragem do extremo norte, onde as paisagens mais frias revelam os corações mais quentes. Às vezes, o ato mais poderoso é simplesmente estar presente quando alguém precisa, e como provaram Nanook e Emma, uma única escolha pode mudar tudo.